Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Jesus é o Senhor. Estamos aqui novamente, graças ao Senhor. Mais uma manhã. Hoje é quinta-feira, estamos na semana 3, pela misericórdia do Senhor. O Senhor tem nos ajudado dia a dia. E o tema de hoje, do nosso alimento diário, é: o Espírito nos capacita para cumprir a missão. E o texto proposto é Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, Deus hoje nos deu uma comissão, nos deu uma missão, como o Senhor havia dado aos discípulos naquela época. E todos os discípulos, ao receber, imediatamente eles aceitaram o encargo do Senhor. Aqui fala que o Espírito é que nos capacita a cumprir a obra de Deus. E principalmente cumprir o quê? O que é que nós, como cristãos, após a nossa conversão, qual que é o sentimento que deve pairar sobre nós? É a pregação do Evangelho. Atos diz que o Senhor, ele revestiu, ou seja, Deus, ele deu aos discípulos poder para ser testemunha. Hoje, eu e você, irmãos, precisamos ser testemunhas fortes do Senhor Jesus. Testemunhar aquilo que Deus está fazendo para as pessoas. Nós não podemos ficar distante das pessoas com respeito à pregação do Evangelho do Reino. Com respeito a pecado, reclamação, murmuração, isso aí nós estamos fora. Mas precisamos aproximar das pessoas, aqueles que estão próximos de nós no trabalho, na escola, nos grupos, família, vizinhos, alguém mais próximo, algum parente. Nós precisamos estar próximos a eles para poder pregar o Evangelho. Então, naquela época, o Senhor, após a sua ascensão, ele falou que os discípulos, a partir daquele momento, porque o Senhor já não estava mais na terra. Aí em João capítulo 20, o versículo 21 e 22, o Senhor apareceu ali para os discípulos e soprou para dentro deles o Espírito, que é como esse sopro, esse ar. Ou seja, o Senhor, a partir daquele momento, estava comissionando os discípulos a serem testemunhas vivas, pregando o Evangelho do Reino em todos os lugares. E os discípulos, naquele momento, receberam esse encargo de uma maneira forte e foram pregar o Evangelho e foram salvando as pessoas. Algumas pessoas eram salvas e pregavam o Evangelho ali no seu trabalho. Talvez era uma sapataria, talvez era tipo uma venda, um mercado, uma mercearia, e ali pregava o Evangelho. Aí o outro pregava o Evangelho para um parente, para um conhecido, para um vizinho, e aí a obra de Deus foi se expandindo na terra. O Evangelho foi alcançando as pessoas. Isso é maravilhoso, irmãos, porque pessoas foram fiéis ao Senhor. Então os discípulos foram fiéis e foram pregando o Evangelho em todos os lugares. Aqui o Senhor falou para eles: olha, vocês precisam ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então olha a nossa responsabilidade. Nós em nós mesmos, irmãos, não temos nenhuma capacidade. Salmo 110, diz assim: disse ao Senhor, ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então aqui o Senhor, ele cumpriu, Ele cumpriu o seu desejo quando estava na terra, durante esse período,
principalmente ali o final da sua vida, né, os últimos 3 anos e meio, ele foi pregando o evangelho, salvando as pessoas, curando. E aí os discípulos foram aprendendo e depois o Senhor comissionou os discípulos. Mas em nós mesmos, nós não temos força. A igreja hoje recebeu esse comissionar de Deus. Você recebeu esse comissionar de Deus, essa missão. Mas em nós mesmos nós não temos capacidade. Aí o Senhor deu o quê? Deu o Espírito. Então nós, a partir deste momento que o Senhor soprou, né, para os discípulos, a partir desse momento que não só os discípulos receberam esse sopro, mas todos aqueles que haviam crer nesse nome também receberam, e aqueles que creem hoje recebem esse comissionar de Deus. Então você foi comissionado, eu fui comissionado, então nós precisamos ter esse encargo dentro de nós, irmãos, de pregarmos o evangelho. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, finalzinho aqui do parágrafo da página 49 diz: busquemos ser aqueles que estão em harmonia com o propósito do Senhor. Assim Ele nos usará para fazer a sua obra. Após comissionar os discípulos, Jesus foi assunto, né? Ele foi ascenso aos céus. Eles, todavia, os discípulos, não ficaram parados. Pelo contrário, partiram e pregaram o evangelho por toda parte, cooperando com o Senhor. Que o Senhor revele a palavra profética à igreja. E quando o Senhor revela a palavra profética à igreja, Ele dá uma missão. Ela não pode ficar parada. Precisa agir, ter uma atitude imediata. Por isso insistimos uma vez mais. Não recebamos a palavra como um mero doutrino. Antes vamos praticá-la. Saímos para pregar em todos os lugares. De fato, isso já ocorre entre nós. Ó Senhor Jesus. Então hoje, meus irmãos e minhas irmãs, esse queimar pela pregação do Evangelho do Reino, esse fogo que arde dentro de nós, nós não podemos ficar retraídos, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Então hoje nós já temos essa autoridade. Mateus, né, capítulo 18, o Senhor disse aos discípulos, né, onde está aqui, Mateus 28, 18 e 19, 20, o Senhor ordenou: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco até a consumação do século. Essa é a missão da igreja. Precisamos ter clareza que estamos aqui para pregar o Evangelho do Reino. Ó Senhor Jesus, nosso objetivo não é apenas salvar as pessoas do lago de fogo, mas também levá-las ao viver da igreja, onde serão ensinadas a guardar tudo o que o Senhor tem ordenado. Então olha a importância, irmãos, e olha a nossa responsabilidade. O Senhor falou para pregarmos o Evangelho. O Senhor já nos deu essa autoridade, estamos revestidos dela. Em nós mesmos nós não temos capacidade, mas o Senhor nos deu o Espírito. Então eu e você hoje podemos pregar o Evangelho, como já está acontecendo em vários lugares. Os colportores fazendo a colportagem dinâmica na rua, Deus usando o Avança Jovens, alguns irmãos também da melhor idade saindo, alguns casais saindo, alguns adolescentes saindo, famílias saindo para poder pregar o Evangelho. Deus tem usado o Bucafé, o Expolivo retomando em alguns lugares. Então Deus tem usado muitas frentes para podermos pregar o Evangelho. Então eu e você precisamos sair todos os dias à rua, quer seja no trabalho, quer seja para uma padaria, posto de gasolina, quer seja mesmo fazendo uma caminhada, indo em algum lugar, uma farmácia, qualquer ambiente. Nós precisamos estar prontos ali, dentro de nós precisamos estar prontos, e ali olhando uma pessoa, olhando outra e falando: Senhor, me usa, Senhor. Aí você pode entregar um folheto, você pode também falar para as pessoas: olha, eu posso orar por você.
Aí ali gasta ali 45 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, ora por essa pessoa. Talvez ela vai se abrir com você um pouco mais, às vezes vai chorar, às vezes vai falar, olha que bom que você orou por mim, eu tenho passado por alguma necessidade. Aí você vai anotar o nome dela e falar, nós temos uma rede de cuidado, nós temos um grupo de pessoas, né, que oram pelas famílias todos os dias. Então eu posso anotar o seu telefone, o seu contato, passar para esse grupo de cuidado, que é uma rede de cuidado que nós temos. E esses que estão ali orando, né, pelas pessoas vão ligar para você, combinar um horário e orar com você. Aí ela dá o nome, você repassa para os irmãos que cuidam da rede de cuidado na sua cidade. E aí um outro irmão no outro dia a mesma coisa. Um outro irmão no outro dia também faz isso. Então vai sendo gerado contatos para que a rede de cuidado cuide e ore por essas pessoas com o fim de quê? Não só de levá-las à salvação, mas também ensiná-las a guardar aquilo que o Senhor tem dado. Levá-las a praticar e a experimentar e a ouvir a palavra profética. É isso, irmãos. Que o Senhor nos use, né, durante a semana, nos dê esse encargo forte, que queime dentro de nós o encargo pela pregação do Evangelho, deixar sair dos nossos lábios, deixar escapar essa frase, posso orar por você. Deus tem dado muitas experiências para muitos de nós com respeito à pregação do Evangelho, de uma maneira simples, sem força, sem forçar nada, é só deixar sair de dentro de nós. Ó Senhor, nos atraia, Senhor. Senhor Jesus, e no finalzinho aqui fala que hoje esse Espírito está nos saturando, a última frase, na última linha do Alimento Diário, página 50. Hoje esse Espírito está nos saturando por dentro e por fora, a fim de nos tornar um com Ele. Ó Senhor, para que nos tornar um com Ele? Para que o Espírito está nos saturando por dentro e por fora? Para podermos pregar o Evangelho, sendo úteis ao Senhor até o arrebatamento. Que o Senhor abençoe todos vocês nesse dia. Jesus é o Senhor.